muitos tópicos relevantes sobre a ótica da numerologia, espiritualidade e autoconhecimento. Você está ouvindo o podcast da School of Healing, exclusivo para quem é assinante do Plano Prime. Fala Prime, tudo bem? Olha a gente de novo. Hoje o tema está aí na tela, você já sabe qual que é, mas o que fica aqui de interessante, talvez de novo, sejam algumas abordagens de campo, né? A gente vai falar sobre relacionamento, mas muito voltado àquilo que tem acontecido no dia a dia aqui dos nossos atendimentos, do que a gente tem visto até nas próprias interações de redes sociais ali que a gente recebe, e tem bastante coisa aqui que a gente tá vendo, e eu quero dar aqui as boas-vindas a Dani. Tudo bem, Dani? Tudo jóia. Oi, Primes. Desculpem aí a nossa ausência nesses últimos dias, mas estamos de volta com um tema bem interessante, como o Mal falou, né, da gente pegar o que a gente tem sentido, não só dos mapas que estão vindo, né, para a gente, uma demanda de relacionamento, né, de um desconforto entre parceiros, dos papéis de parceiros, mas o que a gente tem visto também em rede social, né, de um movimento universal mesmo, não é só Brasil mesmo, mas universal desse papel do homem e da mulher, e como que isso está refletindo no mapa das pessoas e acaba trazendo para a gente nas nossas sessões. Perfeito, Dani. E acho que, assim, para começar esse assunto sobre relacionamentos modernos, talvez, vale a gente ressaltar dois pontos em si, né? E aí acho que isso aqui abre um looping para bastante coisa, Dani, que a gente vai conversar nesses próximos minutos. O primeiro deles, né, é o quanto, né, a gente nunca viu em toda a história, né, pelo menos na história que se é conhecida, talvez digam, porque os babilônicos, isso a gente não sabe. Talvez hoje em si o que a gente sabe é que nunca se viu tanto a mulher como protagonista, como à frente de vários projetos, negócios, existe todo um movimento, né, de respeita as minas, várias hashtags que pegam muito assim, e principalmente no Twitter e outras redes sociais mais onde o pessoal é mais heavy user disso. Isso é maravilhoso, tá, pessoal? A gente também é totalmente a favor e acredita, e sim, é isso mesmo. E as mulheres, né? A Dani aqui representando também, né, o lado das mulheres, concorda e acredita nisso, e isso faz parte do que a gente divide. Mas, né, nos bastidores, que é o que a gente faz aqui, a gente, né, descobre o que está por trás das cortinas. A gente nunca atendeu tantos casais que estão insatisfeitos entre si, né? E aí eu até faço um gancho, Dani, você lembrou antes da gente dar play aqui na gravação, sobre o vídeo do Caio Castro que rodou lá, com ele falando lá da conta e tal, que não sei o quê, e um monte de gente achou um absurdo, um monte de gente achou super congruente, e a gente não tá aqui para fazer juízo de valor, se, né, acho que só vai interessar essa informação a quem for jantar com Caio Castro. A gente que não janta com ele, a gente que não janta com ele não, né, não importa tanto assim. Mas abre uma discussão boa, sabe? E, Dani, Não, e o fato de ter virado uma mega polêmica, né, Mal? exato. Essa frase que ele falou, né? Esse ponto de vista dele, da vida dele, gerou uma polêmica tão grande que é um sinal de que as pessoas estão incomodadas, né? As Exato. pessoas estão questionando, as pessoas, né? Senão teria passado batido o que ele falou. Exato, se não tivesse, né, A flor da aquela pele, frequência né? dentro das pessoas, não ecoaria, né? Exatamente. Mas, então é isso, Dani, acho que eu quero abrir o looping desse episódio com essas informações, e aí eu queria te perguntar o seguinte, Dani, né, você atende já há 20 anos, eu atendo aí indo para 6, 7 anos de atendimento. Você pegou várias fases, né, de vários relacionamentos, né, como 20 anos, cara, é bastante tempo atendendo. E eu queria perguntar para você se você notou algum padrão, algo que mudou, né, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, em relação aos casais, as situações que os casais trazem pro atendimento. Qual tipo de solução você tem buscado encontrar quando você atende um casal que vem em desentendimento? Como que foi
Como que tem sido para você, na verdade, esses últimos 5, 10 anos aí de atendimento? Eu vi uma mudança grande, mal vejo, né, essa mudança grande. Eu acho que se a gente for falar, né, 20 anos atrás, quando eu comecei a atender, né, a ver mapas das pessoas, não atendia ainda todos os dias, mas fazia mapas esporádicos, o que eu percebo é que a mulher ela tinha um papel mais conformado com a posição que ela tinha do que hoje. A mulher hoje você percebe ela incomodada, né, inconformada, até pela própria egrégora que, né, você fala muito sobre feminismo, as mulheres precisam ganhar igual, as mulheres precisam, né, tem uma falação muito grande, o que faz com que muitas mulheres parem e falem, pera, eu ganho menos, não, pera, eu também tô nisso que ela falou, né, comecem a se identificar e comecem a ficar incomodadas. Eu acho que antes, até na geração dos nossos pais, existia esse conformismo. Olha, você vai ganhar menos, você vai cuidar da família, o seu papel maior aqui nessa estrutura é cuidar dos filhos, o marido, o seu papel maior aqui é ser provedor mesmo, você vai ter que ser o que ganha mais. Então, eu acho que existia até uma organização melhor, né? Não vou falar que os casamentos eram melhores, porque existiam outras coisas que eram muito piores do que são hoje, né? As mulheres eram mais adormecidas também, em função desse papel de conformismo. Meu papel é esse, né? Nossas avós mal faziam, né, faculdade, né? Se a gente for passar lá para trás, nem estudar você precisava, né? Se você era mulher, porque afinal de contas, se trabalhar você não vai. Né? Então, para que você vai estudar, né? Começou ali a gente já tem uma evolução muito grande, mulheres que têm hoje uma capacidade intelectual muito igual a um homem, né? Porque hoje ela está no mercado de trabalho. Mas o que eu percebo que bate muito, né? A gente estava falando antes, chega uma hora que bate no muro, é a mulher que ela quer todo esse brilho, né? Ela quer toda essa posição igual, às vezes maior que um homem, né? Cara, eu preciso provar isso, né? Que eu também tenho a mesma capacidade, né? Vira quase que um desafio para as mulheres de eu provar, né? Colocarem uma faixa na minha testa e sair desbravando um campo de guerra, e eu vou provar para todo mundo que eu sou melhor que o meu marido, né? Um ambiente um pouco competitivo dentro de casa, né? Eu noto isso. E aquelas que não estão nesse momento, cara, eu vou provar que eu posso, e sai desbravando que nem louca, né? Um mercado de trabalho, no desespero. A outra que não estava nessa posição, né? Que estava aí numa posição de, cara, eu vou cuidar dos meus filhos, né? Eu tenho esse papel aqui dentro. Quando o casamento começa a ficar ruim, ela começa a ser desesperada. São os dois extremos muito ruins que eu tô falando, né? A mulher que vai desbravar e provar para o mundo que ela é melhor que o marido ou que todos os outros homens, e a outra que ficou ali escondidinha no conformado, e de repente o casamento dela não está bom, o casamento dela está ruim e ela não tem como se manter. E aí ela acaba mantendo aquele casamento ruim, a gente vê muito isso em mapa, né, cara, seu casamento já acabou, né? Tem umas situações que eu pego em mapa, deixa eu te contar, isso aqui não é mais casamento há muito tempo, né? A mulher toma um susto, né? Há muito tempo esse marido deixou de ser marido, você deixou de ser esposa, esse casamento já não tem mais. E aí ela fala, mas e agora? Eu nunca trabalhei, né? Eu não sei fazer nada, eu sou dependente financeiramente, então esses dois extremos hoje é o que pelo menos eu vejo muito isso, né? A mulher que tá lá louca, desbravada, querendo fazer o papel do número um, né? Tanto para os filhos, né? Quem é o número um na casa? Sou eu, né? O número dois é o meu marido. Quem faz essa parte aí que você tá falando, Dani, de dois, de parceria, é meu marido. Ele que brinca com as crianças, ele é o companheiro. Eu aqui, ó, eu sou a que manda, sou a provedora, sou a que fala sobre liderança em casa. E a verdade é que não dá para inverter isso, né, Mal? Não tem como a gente inverter essa posição básica, né? Existe uma coisa, a gente estuda muito isso no SVH até, né? No cura vibracional, até nos níveis mais avançados, na parte do DNA, né? A memória de DNA que existe em cada um de nós, né? Numa ancestralidade. O homem tem um DNA programado com uma memória de ser o cara mais forte, inclusive fisicamente. Por isso que um homem tem mais músculo, por isso que o homem consegue carregar mais peso, né? É física a coisa também, né? E ele tem esse papel de ser o provedor, ser o mais forte, ser aquele que protege, né? A mulher que vai ficar dentro da caverna, cuidando dos filhos, e o papel desse homem é não deixar que esse animal entre na minha caverna e coma meu filho. A gente ainda tem muito isso, né? Eu não tenho mais, que eu já limpei essa parte.
no último nível do gradiente, mas a gente tem muito essa memória e o homem ainda tem esse papel, né? A gente não precisa ter esses medos de um animal entrar na Sim. caverna e roubar seu filho, e comer seu filho. Mas a gente ainda existe essa estrutura de DNA, que nem tem como a gente limpar, porque isso é estrutura de DNA, que não tem como a gente inverter. E quando a mulher quer inverter isso, cara, eu não preciso de um homem, né? Vou querer, né? Você estava falando mal aí, você vai entrar contando esse exemplo. Eu quero um homem mais pacato, porque afinal de contas eu tenho um mapa masculino, eu sou 1, eu sou 8, eu não sei o quê. Meu, eu quero é aquele cara ali que me obedece. Chega na hora H, não rola, não é sustentável. Essa mulher não suporta este homem que fica em casa banana e ela vai desbravar. Esse cenário, o que a gente vê, não é sustentável. Chega uma hora que bate nesse muro e o casamento fala, cara, eu não aguento mais. E a reclamação dessa mulher que quer um cara que vai entender ela, a verdade é assim, né, Dani? Ninguém quer um cara mole, né? Nenhum homem também, né? Filhos de mães muito fortes, com pouco conhecimento, com pouco autoconhecimento, também gostam de mulheres fortes, né? Então é sempre o chinelo velho pro pé descalço. Aí que eu quero dizer. As pessoas elas não querem, né, alguém, eu quero alguém que diga amém para tudo. Elas querem uma pessoa que dê fit com a energia dela. Se essa mulher ela tem ou esse homem, tá? Se a mulher ela tem uma energia muito voltada para ação, ela é muito inflexível, ela sabe é rígida, ela tem um posicionamento muito forte, muito claro, não admite falhas, erros e tarará, 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 a tendência é que ela só consiga se relacionar com quem tem o outro lado, a outra metade da laranja, né? Já dizia o Fábio Júnior, né? Então, essa outra metade da laranja vai ser exatamente o oposto a ela, para conseguir dar certo. Se coloca dois bicudos, eles não se beijam, né? Na mesma caixa não cabem duas energias iguais. Então, o relacionamento ele é sempre composto pela outra metade. Aí que vem o X da questão. Mas eu sou assim, eu sou forte, eu falo, nossa, eu decido, se eu quiser eu ponho na minha cabeça, eu subo, eu desço, e aí o meu marido tem que me acompanhar. Maravilhoso, todo mundo tá afim disso daí, né? Mas na prática, no dia a dia, né, a mulher, depois que vence, né, essas barreiras de convívio, onde não se tem atrito, ela começa a querer um pouco mais, né? Ela começa a falar assim, poxa, o cara me fechou no trânsito e você nem xingou o cara. Eu falo, claro, o cara não xinga, quem xinga é você. Sabe? Não, mas o garçom foi mal educado comigo, você nem falou nada para ele. Falou, lógico que não falou, porque quem fala é você, né? E esse seu parceiro sempre é a tua outra metade, sempre é o que te falta para dar certo, tá? Talvez você vê um monte de relacionamento começando e acabando rápido, é justamente por não ter dado o fit das energias, mas é sempre o teu parceiro é sempre o que te falta. Então, assim, quando você olha alguma coisa no seu parceiro, um extremo no seu parceiro, você pode olhar em você que talvez exista uma falta sua. E se você olha uma falta no seu parceiro, com certeza existe um excesso em você disso. E a coisa que mais chega para mim, Dani, em atendimento, são mulheres que estão insatisfeitas com o marido que tem. Qual que é o perfil? Elas muitas vezes são o sustento da casa, têm filhos, o marido não se desenvolveu, né? Ela é super inteligente, ela super se desenvolveu, fez isso, fez MBA, subiu, desceu, aconteceu. E aí o cara não conseguiu acompanhar, e aí ele foi ficando com o que sobrava do espaço, né? Então, me apareceu uma promoção aqui, vou. Tum. Mas para eu ir, eu entrei num negócio, numa empresa nova, eu tenho que mostrar serviço, vou chegar em casa todo dia às 9h30 da noite. E aí, né, eles têm filhos, né? E quem tem filho aqui sabe o que eu tô falando, cara. Criança, se estuda de manhã, meu, chega, o humor delas vai embora com o sol, né? Dá 6h30, a criança que acorda cedo, cara, fica insuportável, né? Você tem que dar banho, deixar brincar alguma coisa em casa e pôr na cama. E alguém tem que fazer essa parte, sabe, Dani? E aí, geralmente, acaba sobrando para esse cara, né? Esse cara em si, ele assume o papel de mantenedor, né? De manter a casa, de cuidar, de preencher os espaços vazios que a mãe acaba deixando.
E aí a mulher chega em casa, ela vê o cara, só falta o cara estar de bob e avental com a mãozinha assim na cintura perguntando cadê o pão, né? E ela fica maluca. E ela fica maluca, ela fala, meu marido é um bosta, é um merda. Ela fala assim, cara, ele é um bosta, um merda porque você é a fodona, cara. Ah, Não, mas e se eu não você for a fodona... causou essa situação, né, Mal? Você lembrou o mapa de uma vez, faz muito tempo que eu fiz esse mapa, anos. A mulher estava no sexto casamento. Caramba, você casou 6 vezes, mas me conta por que esses casamentos acabam, né? E ela estava no final do sexto. Ela falou, não, porque assim, eu só arrumo, eu só sustento esses caras, né? Ela era super rica, tal, super bem-sucedida, e só atraía caras que não eram bem-sucedidos, que não gostavam de trabalhar, que gostavam da vida mole. E no começo ela adorava, né? Ela falou, meus começos de relacionamento é ótimo. Claro, um dela se sobressai, cara, eu tô controlando tudo e todo mundo, eu controlo meu marido pelo meu dinheiro, né? Ela atraía eles justamente por causa do dinheiro dela, né? Eu tenho domínio total sobre ele. Só que chegava um momento do relacionamento dela que ela falava, pelo amor de Deus, sai pra rua e vai ganhar dinheiro. Ela ficava desesperada, esse homem não trabalha. Claro, você tomou todo esse espaço, né? Você criou essa situação para ele, agora você quer que ele fale, olha, então, aquela situação lá não existe mais. Agora você não tem mais dinheiro e você vai para a rua trabalhar. E dos dois lados tem isso, né? Existe o homem que Exato, faz isso também, né? Olha, também. você não vai trabalhar, eu é que vou, você vai ficar em casa. E chega uma hora que a mulher quer fazer alguma coisa, ou que ele começa a cobrar coisa da mulher. Não, por que você não vai ganhar seu dinheiro? Sim, porque eu estou há 20 anos em casa, você não me deixou trabalhar, não me deixou fazer um curso, não me deixou me capacitar, cuidando dos filhos, e agora que, sei lá, ou você precisa de dinheiro, precisa de mais dinheiro em casa, você quer que eu saia, né? Existe uma incompreensão dos dois lados também, né? Sim, De um tomar o espaço do outro, né? De não deixar o outro viver o propósito, né? Que é outra exato. coisa que a gente falou aqui, né? Eu acho que existe muito no relacionamento esse desequilíbrio quando um tá muito bem no propósito, né, cara, em todas as áreas, não tô falando só de carreira e dinheiro, né, poxa, eu tô vivendo, eu faço o que eu gosto, eu tô contente com o que eu faço, eu tô contente com a minha vida, e a outra parte não, né, eu recebo muito questionamento de aluno, mais de aluno isso, de que buscam uma evolução espiritual, né, estão lá, nossa, galgando, né, despertando níveis de consciência, e o marido não, né, ele começa a ficar para trás disso, né, e aí começa a ter uma disparidade realmente, né, e aí elas me falam assim, ai, Dani, o que eu faço? Chega uma hora que eu não consigo nem mais conversar, né, porque não bate mais, né, não tem o mesmo nível de consciência, né, então quando existe esse desequilíbrio, inclusive de propósito, né, um está buscando evolução, né, de propósito, de espiritualidade, de dinheiro, e o outro não está, acaba gerando que primeiro que joga a culpa no outro, né? Eu não Sim. estou por sua culpa, né? Porque você não deixa, porque eu tenho que sustentar a casa, porque eu tenho que trabalhar, porque isso, né? E que na verdade é porque cada um ali tá com as suas dores de passado, né? Da raiz ali, né? De trás do passado, e que se você não resolver, quem é que vai resolver? O marido, a mulher, né? O parceiro, é você que vai resolver essa ferida aqui que eu tenho, né? E aí começa a dar o problema no relacionamento, quando um quer que o outro resolva o meu perdido, né? Estou perdido na vida e a culpa é sua, né? E aí vira um casamento de briga o tempo inteiro, até que os dois se encontrem, né? Até que os dois tenham um propósito muito bem resolvido. E aí esse marido, ele até consegue um dia, né, ou uma fase ficar mais, né, na parte de provedor e depois de cuidador da família, porque ele está muito bem resolvido dentro dele, né? Então, eu acho que a chave maior é quando cada uma das duas partes está muito bem consigo mesmo, né? E aí sim o casamento começa a ter o equilíbrio, né, das duas áreas. E eu acho que não tem problema nenhum, Dani, assim, uma pessoa querer, vai, por exemplo, uma mulher querer um cara mais flexível, mais compreensível, né? Mas é um cara que vai se adaptar a ela. Assim como eu também não vejo problema nenhum em homens, eu tenho amigos que gostam de mulher mandona. Se a mulher for sabe, mais tranquila, o cara nem consegue criar aquela borboleta no estômago, né? Que também tem nome, chama Uhum, ansiedade, uhum. né? Ele não consegue nem desenvolver esse fogo nele, né? E eu acho que não tem problema nenhum. O que eu acho que torna um problema é quando você começa a se iludir no meio dessa história, né? Por exemplo, você quer um cara, vamos usar um exemplo de um homem agora, tá? Um homem que quer uma mulher executiva, bem-sucedida,
que sobe acontece, que tem o dinheiro dela, que faz, ele tem que aceitar também que ela vai ser mais ocupada, que ela vai estar mais em função do trabalho, que ela não vai conseguir, às vezes, acordar ele com café da manhã, que não, ele tem que estar congruente com isso, sabe? Ah, é toda executiva que é masculinizada? Não, mas é uma função que exige um perfil mais direcionado para ação, mais decisor e etc. E isso vem no pacote, vem na caixinha de bombom lá da energia masculina. E tá tudo bem, o problema é quando você espera diferente, né? O cara, ele quer, não vai, mulheres, né? A minha maior parte de atendimento é com mulheres. Mulheres que querem caras super gentlemen, super, sabe? Nossa, os caras abrem porta de carro, faz não sei o que lá, é romântico, também não discute, também fala amém pra tudo, nananã, e aí ela vem reclamar no atendimento que ela queria um cara mais homem. Aí eu vou falar, moça, deixa eu te explicar um negócio. Não dá, tá? Até dá, mas precisa de... É mais fácil segurar um louco do que empurrar um bobo, sabe, Dani? Então, é melhor que a gente, né? Pegue alguém e domestique um animal, né? Domestique esse animal rebelde, do que pegar um cara que é mole e transformar ele sabe, em alguém com atitude. São duas coisas muito diferentes. Só que para isso a gente cai numa outra máxima de 2020, pelo menos, nos últimos anos, que é a facilidade em se casar, em se separar. Tá muito fácil casar e tá muito fácil separar, né? Descartável, né? Hoje em dia, antigamente, né, as avós, as bisavós, né, elas casavam para casar, acabou, saiu de casa, não volta mais. Não tem essa, exceto em casos extremos, né? Mas, por exemplo, tenho parentes que foram casar achando que estava brincando de casinha, aí o cara, né, o cara foi morar com a esposa achando que era mãe, e ela foi morar com o marido achando que era o pai. Aí o cara ficava no videogame, ela comprando iFood todo dia, não deu, as contas não fechou, não se entendiam, pararam de fazer sexo, pararam de se entender, pararam de sair junto e pararam de ficar junto e acabou, né? Acabou o casamento. E acabou o casamento, né? Então, mas você falou uma coisa muito, muito boa, Mal, que acho que é a expectativa dos dois, né? Mas a mulher, ela tem, acho que isso é um pouco mais forte, ela tem uma expectativa gigantesca de que ela vai mudar o homem. A mulher tem certeza que não, ele tem todos esses defeitos, mas ele vai mudar. Ele vai mudar. O homem acho que não tem tanta expectativa que ele vai mudar a mulher, né? Acho que, na verdade, ele tem a expectativa que a mulher nunca mude, né? E a mulher tem a expectativa de que o cara vai mudar. Ele vai mudar. Não, Dani, ele é muito ruim, nossa, ele tem hábitos péssimos, a gente briga muito, mas calma, Dani, ele vai mudar. Ele não vai mudar. Né? Tira essa expectativa da sua cabeça, que não vai mudar, a não sei que aconteça o que ele queira mudar, né? Que ele vá buscar essa transformação. Mas a mulher fica iludida, né? Não, eu vou manter aqui, né? Eu vou tentar mais um pouquinho, porque ele vai se transformar, né? Eu sei que ele vai, eu sei que tem um homem ali dentro dele que é diferente e as coisas vão melhorar. Acho que é porque ele está numa fase ruim do trabalho dele. Não, eu sou bem direta. Nossa, não vai mudar mesmo, né? Ou você resolve mudar e você dá uma atitude, talvez a sua atitude faça ele mudar, na hora que você fala, olha, para mim não dá mais, isso pode ser uma coisa que faça ele mudar, mas a mulher tem essa coisa do, cara, ele vai, vamos tentar mais um pouco, né, vamos fazer até o final. E o que você estava me falando, né, das avós, nossas avós raramente tem um caso, né, que você sabe, nossa, minha avó foi divorciada, né, pelo menos da minha geração, não existe isso, né, mas muito pela posição de não ter uma profissão, a mulher, né. Então, como é que eu ia me separar como é que eu vou me sustentar, né? Eu nunca estudei, eu não tenho nem faculdade, então existia esse conformismo que eu estava falando, cara, você casou, já era, cara, porque daqui, se você se separar, você vai morar embaixo da ponte, né? E agora tem o inverso, né? Eu tenho uma mulher que ganha bem, uma mulher que está capacitada, ou seja, o casamento virou descartável, né? Virou igual os equipamentos eletrônicos, cara, eu vou consertar? Não vou, cara, joga fora, compra outro. Né? O casamento virou igual aos eletrônicos, não vale mais a pena eu consertar, né? Porque o outro ali é mais fácil de eu comprar, né? Vai sair se bobear ao mesmo preço do que se eu consertar. Então, essa inversão de papéis também está dando esse casamento descartável, né? De casa de separa. Se não der certo, eu separo. Não existe mais o investimento, né? Cara, deixa eu curar as minhas feridas,
eu resolver as minhas coisas, porque isso vai melhorar o meu casamento, ao invés de achar que é o outro, né? Não, com o outro mudar, o meu casamento melhora. Quando ele fizer isso, a gente vai se entender. Não, essa expectativa tem que estar muito dentro de si, né? Que aí é a nossa área, né? O autoconhecimento. Exato, né? E aí, para definir bem isso que é, o meu relacionamento não está bem, eu vou trocar por outro, seria a definição que a estendeu para insanidade, que é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Porque atrai depois um outro marido igual, né? Igual ao primeiro, se Exato. você não mudar, né? E a gente vê muito isso, que nem essa, né? Que tava no sexto casamento, os 6 casamentos no mesmo padrão, era o mesmo tipo de homem, o mesmo problema, a razão da separação era sempre a mesma. Mas ela não interrompe esse ciclo, né? Continua, né? É ilusório você achar que eu vou comprar outro equipamento eletrônico daquela mesma qualidade, aí vai quebrar também, aí você vai comprar outro, você vai comprar outro e não vai parar, né? Sim. Agora, Mal, outro ponto que eu olho muito e quando eu estou fazendo mapa, eu fico pensando, quando me trazem esses casamentos, né, em desequilíbrio, como é que está o filho, né? Os filhos desse casamento, né? Perfeito. Como é que eles estão enxergando esta mãe e este pai, que muitas vezes estão em posições invertidas, né? Você pergunta às vezes para as pessoas assim, não, como era a sua mãe, né? E aí fala uma mãe que, cara, não, parece que devia ser seu pai, né? Parece ter uma identificação com o pai que, na verdade, não é o pai, é a mãe. E agora, né? O do mapa da pessoa é a mãe dela, a gente coloca a mãe no número 1, a gente coloca o pai no número 2, porque a criança, né, que depois vira o adulto que chega na gente, começa a contar uma história de relacionamento dos pais tão complicada que responde completamente, né, o porquê que o casamento dela também está igual, né? E aí esses pais, o que eles não percebem é com as referências de casamento que eles estão dando para os filhos. Referência de esposa, referência de marido, né? Eu não estou querendo falar de homem com homem, não existe homem com mulher, enfim, de parceiro, né? Eu sei que sempre tem num casal aquele que assume um papel mais de provedor, de líder, e aquele que assume mais o papel do que vai cuidar. Como é que fica isso na cabeça da criança, né? Você não tem a dúvida que quando eu pergunto para uma pessoa como era o casamento dos pais e ela me fala que era invertido, que isso depois não reflete na vida adulta dessa pessoa, né? Ela não consegue se posicionar, ou ela repete uma coisa da mãe, né? Então ela fica procurando um cara banana também, porque meu pai era banana, quem mandava era minha mãe, então eu tenho que procurar um cara banana. E aí ela pega um cara banana e fala, não quero esse cara, não tá legal esse cara. Mas eu escolhi esse cara, porque ele era igual da minha mãe, com a minha mãe dava certo, né? Dava certo, você que acha que dava certo, né? Dava certo porque eles estavam numa outra geração que a sua geração não suporta mais, né? Ainda mais a geração, o Gen Z, né? A geração Z Uhum. aí, suporta menos ainda, né? Então a ilusão que você está falando, das pessoas terem essa ilusão, está cada vez mais uma validade muito menor. As pessoas não toleram mais viver nessa ilusão. Exato, e na minha concepção, assim, eu ainda acho que talvez seja mais fácil para uma criança entender polaridades, né, num casal homoafetivo do que num casal hétero mesmo, né? Porque você olhar uma coisa e falar assim, não, é assim que funciona, eu estou escrevendo uma nova linha aqui e são novos parâmetros. Agora, quando eu vou para um jogo onde o que era esperado, a gente até fala isso, né? Principalmente de primeiro ciclo. Ah, era esperado para você ter esse tipo de situação na sua vida no seu primeiro ciclo, você não teve. E aí isso gerou um desequilíbrio em você, né? Então eu acho que é mais fácil gerar um desequilíbrio de polaridades tendo pais até héteros do que pais de casal homoafetivo, né? Pai, mãe, Sim, enfim. sim. Por Eu conta acho às disso. vezes que é mais organizado, esses papéis são mais organizados. Exato, exato. Então, né, sendo assim, Dani, a gente olha para pessoas que estão fora de polaridade e tal, o que que isso gera, né, num adulto? Quando eu tenho uma mãe que era provedora, um pai que geralmente, assim, o pai de antigamente, né, quando ele não era provedor, ele era ou um vagabundo ou um bêbado, né? Eram dois É, títulos que se davam verdade. para essa função de um homem que não provia, né? E antigamente sempre existiu na história da humanidade mulheres que iam à luta, que eram provedoras, e sempre existiu na história da humanidade homens que eram, né, bananas e tudo bem, né? Não tem problema nenhum com isso.
Mas o que eu percebo, assim, Dani, é que não importa, e isso é muito doido, não importa se o teu pai e a tua mãe foi um exemplo positivo ou negativo. O que importa é a maneira com que você procura Uhum. entender isso, A sabe? maneira como você viu isso, A né? maneira com que você entendeu, com que você absorveu isso. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, aqui, né, alguns atendimentos que foi assim: ai, minha mãe era muito forte, minha mãe era isso, minha mãe era aquilo, por isso que eu sou essa potência, né, essa força, esse furacão, né, de saia, por isso que eu sou assim. E também, eu já peguei, e até teve um recentemente que a gente tratou na sala VIP, que era uma mulher que teve um pai provedor, um pai super, sabe? Um pai que era, né, que cumpria ali o arquétipo dele do provedor e tudo mais, né, e aquilo tudo ali. E ela interpretou de um jeito que fechou ela nesse mundo, nessa polaridade também masculina, sabe? Uhum. E aí você pode às vezes ter dois irmãos, né? No caso, na minha família também tem duas irmãs gêmeas, né? As famosas minha mãe e minha tia, que tiveram um pai e uma, tipo, casou, outra não, e tudo bem. E a resposta das duas sempre era porque é meu pai, sabe? Uhum. Então, é muito doido isso, e vai muito dessa interpretação, sabe? As duas têm renascimento, as duas têm várias coisas lá, vários zooms no mapa, mas cada uma tomou um rumo completamente oposto uma da outra, né? Mesmo tendo um mapa quase que idêntico por serem gêmeas, mas as duas foram pelo mesmo motivo. O meu pai, todas elas tinham um negócio muito grande com o pai ali. E aí vai para essa interpretação, Dani, e tudo gira em torno do autoconhecimento. Porque quanto mais eu me percebo, eu me conheço, quanto mais eu me conecto, quanto mais eu aprendo sobre mim, sobre as minhas falhas, sobre coisas que eu não sabia, sobre regras que eu não sabia, sobre leis que eu não sabia, né? E isso resvala em todo mundo, né? Quanto mais a gente vai crescendo em consciência, mais a gente se distancia da ignorância. Isso parece que é óbvio, mas não é. Porque a gente sempre pensa assim, ai, eu quero. Todo mundo pensa assim, né? Ah, eu quero ser rico, eu quero morar em tal lugar e quero estar casado com um príncipe encantado. Só que você não sabe o que é preciso, né, hoje para estar, né, nesse nível de vida. Por quê? Porque se você soubesse, você estava lá, sabe? Se você É. soubesse, você tinha hoje. Se você soubesse estar casada com um príncipe encantado do cavalo branco, você tinha ele hoje, porque a tua vida é um completo alinhamento do que você tem dentro de você, Uhum. entendeu? E a única coisa que altera, que quebra essa roda, é o autoconhecimento, é a maneira com que você entende a você, a vida, os outros, a maneira com que você trata os outros e que os outros te tratam, sabe? Sim. Isso é E a forma como você forte. vê você viu os seus pais, né? Eu acho que o pai e a mãe refletem muito no casamento, né? Não tem como. E aquilo que eu falei, né? Todo mundo nasceu de uma mulher, né? A medicina não chegou nessa, a ciência não chegou nesse ponto de fazer um homem gerar um filho. Então, queira ou não, a parte de alimentar, né? A parte do suprir as minhas necessidades básicas, ela vem naturalmente pela mulher, né? O filho, né? Ele foi gerado por uma mulher, ele é alimentado por uma mulher, né? Pela figura materna em si, né? Quando eu falo mulher, é a figura materna em si. Então, o bebê ele nasce com essa expectativa de que a minha mãe vai ser vai me alimentar, vai cuidar das minhas expectativas, das minhas necessidades, e o meu pai é quem vai me trazer a força. Né? Existe essa expectativa nata em todo ser humano. E quando essa expectativa ela não é suprida, né? Porque a mãe, cara, eu vou dar esse filho para alguém, ou eu vou dar para minha mãe cuidar porque eu preciso botar para o mercado de trabalho. Eu tenho tanta história que eu pego de crianças que a mãe não aguentou o tranco, mas e aí, você ficou com quem? Eu fiquei com a minha avó, mas e a sua mãe? A minha mãe precisava trabalhar, mas e aí, por que você morava com a sua avó? Eu não sei. E que criança pensava nessa fase? Cara, por que minha mãe não está cuidando de mim? Porque eu sei que minha mãe está viva, minha mãe está na casa ali, que fica 3 quadras da minha avó. Essa criança pensava isso todos os dias. Por que não é minha mãe? Por que não é minha mãe? Né? Esse entendimento da criança, existe uma expectativa que, por mais que a avó tenha sido a melhor substituta de uma mãe, ela não é a mãe, ela é a avó. Né? Então, essa expectativa vai jogar no casamento dela no futuro.
né? Ela vai refletir isso na vida futura dela, no relacionamento dela, né? É a mesma coisa do pai, né? O pai que sumiu, né? O pai que não assumiu aquela criança, o pai que, enfim, que às vezes até assumiu, mas só ficava fora, e depois descobriu que tinha outra família. Todos esses problemas que a gente vê na infância, não tem como a pessoa falar, não, tá tudo bem, eu tô bem resolvida com isso. Dificilmente está bem resolvida, né? Essa semana até eu fiz um mapa de uma mulher, um mapa bem difícil. Eu até ia passar para vocês a gravação, porque um mapa difícil, não tinha nada de muito difícil no mapa, tá? Difícil que a pessoa não participava. Sabe, entrevista do Jô, que só o Jô pergunta? Sim. Sim, mas e aí, como é que é seu casamento? Bom. Bom. Mas e aí, como é que é seu trabalho? Bom também. Me conta um pouco da sua infância, né? Seu pai, sua mãe? E aí vem e me fala assim: meu pai e minha mãe morreram quando eu tinha 6 anos. Falei, pera, não tá tudo tão bom assim. Por mais que tudo bem, você tenha já seus 40 e poucos anos, a pessoa quando me conta uma coisa lá, né, lá atrás, algum trauma, não tem como falar que isso é um trauma, né? Meu pai e minha mãe morreram quando eu tinha 6 anos, né? Ao mesmo tempo, de que tá tudo bem, né? Não, não tá tudo bem, né? Então, quando a pessoa vai começar, é mapa difícil que você não consegue tirar as coisas da pessoa. Mas aí que você tem que começar a falar, cara, e você lembra disso, o que aconteceu, quem te criou, como eram seus avós, você tinha isso, a figura da sua avó, ela tinha 2 e 1 no mapa, como realmente uma mãe, né? Então, essas figuras, mãe, né, mulher, esposa, homem, o pai, quem é que fez esse papel para você, né? Quem é que fez o provedor, quem é que fez o cuidador? Existiu isso, né? Existiu isso na sua vida, seja porque os pais faleceram ou porque não quiseram cuidar, porque vai refletir de novo lá na frente, né? Com certeza vai refletir. No fim, o casamento não estava tão bom assim, né? Obviamente que não estava, né? Depois que eu comecei a perguntar, obviamente que estava totalmente em desequilíbrio, né? E ela estava achando que estava tudo bem. Mas eu acho que existe a gente pensar no relacionamento, né? Homem e mulher, o que tava, voltar sempre, né, na infância e falar para esses casais que chegam totalmente, né, encalacrados, não, meu casamento tá horrível. Nossa, porque meu marido não trabalha, porque meu marido não ganha dinheiro, porque eu que só sustento a casa. Eu falei, cara, você tem filho? Tenha. Como é que fica seus filhos nisso tudo? Porque é a hora que geralmente dá um choque, principalmente na mulher, né? Dá um choque. Não, por quê? Meu filho não tem nada a ver com isso. Não, seu filho tem tudo a ver com isso. Porque você está criando uma referência para eles do que é ser esposa, né? A esposa é aquela que sai para trabalhar, se mata, tá sempre cansada, né? Tá sempre descabelada, não dá conta. O cara é o que não faz nada, o homem é o que não faz nada. Cara, você está gerando uma referência para esses filhos, né? Geralmente, quando eu estou numa sessão e eu pego casamentos assim, e tem filho envolvido, na hora que você joga para o filho, é a hora que eles falam: eu não tinha pensado nisso, né? Não tinha avaliado que quem está mais perdendo com todo esse furacão que está acontecendo dentro da minha casa são os meus filhos. E eu acho que eu estou fazendo tudo pelos meus filhos. Eu tenho 3 empregos, né? Eu ganho super bem, eu sou nossa, a estrela, e estou achando que estou sendo a melhor mãe do mundo, quando na verdade você não, você está sendo a pior mãe do mundo, porque você está dando referências péssimas sobre mulher, sobre parceira, sobre casamento para os seus filhos, né? Então, o seu filho não quer saber se você é a super executiva, vice-presidente, ele tá nem aí, o bobeiro não sabe nem o que é isso. E a maioria Daí, desses filhos crescem nem gostando da mãe, né? aí gera uma coisa, cara, tudo que eu quero é uma mulher que não seja executiva, que não seja forte, porque eu não gosto desse tipo de mulher que foi minha mãe. Porque ela não me dava atenção, porque ela não estava em casa. Eu não gosto desse tipo de mulher. E aí E, acaba procurando uma mulher diferente que também e não vai geralmente, abastecer. e geralmente é onde esses adolescentes vão mais para esse mundo mais underground, né? De, sabe, de margens da sociedade, que não, esse lugar onde minha mãe tal é um lugar de dor e sofrimento, eu vou para fora disso. E aí é onde cai, né? Nos grupinhos aí, onde para ser aceito tem que ter, né, um tipo de palavreado, um tipo de vestimenta, tem que gostar de alguns tipos de coisas, então tudo casa aqui, né? A coisa que você mais vê em si quando a mulher e o homem também, né? Acho que todos os extremos são complicados, tá, Dani? O extremo Uhum. da mulher super, sabe, executiva, e o marido super executivo, não no sentido executivo da empresa, Sim, né? sim, Mas sim. na energia executora, pode dizer assim. Uhum. Sempre tem uma criança carente ali, né? Alguém em casa carece daquela pessoa. Sim. Alguém em casa paga caro a fatura do cartão, né, emocional,
Exato, por dessa não criança. ter. E poucos pais se dão conta, né? Porque ficam tão envolvidos nessa coisa da competitividade, né? A gente vê muita competição entre marido e mulher, que eu acho isso super esquisito, né? A mulher, como mais existe, né? Existe a mulher que quer competir com o próprio marido, os dois, os números uns, quando estão, né? A gente fala que existe briga de poder nos mapas, né? E isso é real, cara. Tem mulher que se incomoda com o marido que foi promovido. Isso para mim é tão absurdo, né? Mas é muito comum. Não sei se você pega isso também, Mal. E o Acontece. marido também se incomoda com a mulher que foi promovida. Pera, agora acho que está na hora de você sair dessa empresa, né? Você vai ficar pesado para você e você não vai conseguir olhar para casa. Isso é competitividade, né? Uma coisa que você até passou bem na pele, né, Dani? Eu já peguei esse mês de agosto aqui, eu tive 2 casos desse. Uma que o marido foi promovido e a família foi expatriada, e um outro que a mulher foi promovida e a família foi expatriada. Nos dois deu merda. Nos dois. Assim, nos dois. Aí você Sério? pode. Nos dois deu. Não Mas separaram, a mas. chance de dar merda é grande. Nos Porque os dois dois deu. precisam estar muito bem na decisão, né? E às vezes a decisão, se você for olhar nesses casos, né? É uma promoção, é uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, não tem o que pensar, só vai. Uhum. Nossa, aí só vai, meu, enfiou os dois pés na lama e pra você sair depois. É tobogã. Tobogã de. Tá. Aí as chances de um casamento dar errado, casamento que não estava bom, né, dar errado é bem maior do que se tivesse mantido ali no Brasil, no seu cargo que você estava antes. É bem mais fácil de dar certo. Mas Exato. acontece, né? E eu pego também, assim, casais. Eu até estava discutindo isso com o Luiz, né? Quando a gente estava falando de fazer esse tema, né? Ele questiona muito quando a gente encontra nesse mundo do expatriado essa inversão que você falou, né? A mulher foi expatriada e o marido é o que tem que largar tudo, a carreira dele, né? E para ele, às vezes, não consegue se colocar no mercado de trabalho fora porque a sua profissão não é reconhecida, né? Tem muito isso. Eu conheço vários casais que aconteceu isso. Os casais que eu conheço é uma inversão completa, é até engraçado, porque eu tinha um deles que ele fazia o papel da mulher mesmo, ele saía com as mulheres expatriadas, ele almoçava com a gente, Sentava na rodinha do parecia que ele churrasco era a das mulher, mulheres. ele tava na roda da mulher. E eles aparentemente estavam ok, né? Era um casamento que até vive até hoje. Agora, é uma coisa que eu questiono um pouco como é que fica a cabeça dessas crianças, né? Quem é mais presente é meu pai, quem cuida é meu pai, quem, né, tem as necessidades, e é o que eu volto ali no começo. Existe um DNA ali, memória de DNA, uma expectativa de um DNA dessas figuras familiares terem esses papéis invertidos. Não estou aqui sendo machista, tá? Eu acho até que a mulher tem que. Eu sou um pouco feminista, mas tem algumas coisas que não dá para a gente conseguir inverter totalmente, né? Esse cara precisa de um posicionamento, né, dentro de casa com o cara. Eu vou cuidar das crianças, meu, vai trabalhar, tal, mas quem manda que sou eu sou a força da casa. A criança precisa entender quem é a força daqui, quem é o líder dessa casa. Eu espero que esse seja o cara, essa é a figura que vai sair para caçar, que vai trazer a comida, e que se alguma coisa acontecer de ruim na minha família, é ele que vai me proteger. E aí, quando isso falha, né? Que aí, independente do cara ser o que trabalha, o que ganha dinheiro, eu tô falando, é mais de postura mesmo Uhum. desse homem. Tá? Porque alguns casais que eu conheço, o cara continua com essa postura, né? Não sou eu o cara que provê mais, a mulher ganha mais que eu, tal, mas ele tem a postura ainda de ser o cara quem controla que sou eu, né? Se entrar um leão aqui dentro, cara, eu vou catar ele na jugular. Você percebe a postura do cara dessa forma. Aí é sustentável. Agora, quando não existe isso, né? Quando o cara se coloca nessa outra posição, a cabeça da criança ela super se Sim. perde, tá? Ela inverte papéis e aí isso vai refletir na sexualidade dela e principalmente na espiritualidade. Né? É a pergunta que eu faço sempre quando existe essa inversão de papéis de pai e mãe, ou o pai que não protegeu, o pai que não, né, não teve o papel de provedor, ele não se sentia seguro pelo pai, né? Até uma coisa que minha história, né? Eu sempre tive um pai, eu tenho o desafio de na infância, meu pai é alcoólatra, você sabe um pouco dessa história, mas independente de tudo que meu pai fez, né, de alcoolismo, de amantes, de tal, eu sempre tive uma segurança no meu pai muito grande. Por exemplo, quando eu ia dormir, eu precisava, quando eu escutava a televisão ligada na sala, eu sabia que meu pai estava na televisão assistindo, eu estava segura.
o barulho e até hoje eu tenho um pouco isso, quando eu escuto o barulho de uma televisão em outro cômodo da minha casa, me dá uma sensação de segurança. Então, independente do que estava acontecendo ali entre minha mãe e meu pai, ele tinha para mim esta visão de protetor, de segurança. E quando isso não tem, eu sempre pergunto para o cliente, né? Olha, não fala mais do seu pai, vamos mudar de assunto. Me fala como que você enxerga Deus. Você acha que Deus te protege? Ele é forte para você? Né? Ele é a pessoa que, cara, se acontecer alguma coisa, ele vai estar lá. Né? Eu sei que Deus vai estar na minha frente, né? Vai pegar esse leão pela jugular e vai tirar esse problema da minha vida. A maioria fala que não. Eu acredito em Deus, eu tenho fé, mas se algo acontecer comigo, eu não acho que ele vai vir. Por quê? Porque a figura do pai está muito ligada à figura de Deus. A criança reflete muito isso, né? Até porque a gente fala o papai do céu, né? A gente fala para a criança, é o papai do céu. Então, não tem como você não desvincular essa figura paterna da figura de Deus para a criança. E ela acaba jogando essa insatisfação e essa insegurança de uma figura masculina paterna para Deus também. E aí, mais uma coisa no balde dela, né? A espiritualidade dela está aí abalada também. Exato, e essa pode dizer assim, essa transposição, essa transferência de sentimentos, ela é natural, né? Até Jesus falava direto, né, que Deus era o Pai e tal, e a gente leva isso com certeza muito à risca e bagunça muito, né? Mas um ponto que você tocou interessante, Dani, nesse seu arco que você puxou agora, foi sobre a mensagem que a gente quer passar para os filhos, né? Que o relacionamento que você tem hoje educa os seus filhos, educa de maneira, claro, né, inconsciente, de maneira velada, mas educa, ensina eles sobre relacionamento. E aí também, né, isso, acho que nos últimos 5, 10 anos, os pais em si têm sido mais educados sobre como tratar os filhos, né? Aquilo que você fala, aquilo que você coloca para ele, mas isso é lançamento, tá? Isso é novidade, né? Isso daí é igual o 3G, né? Tem há pouco tempo. Até ali, Dani, eu vi em casa, né? Minha esposa viu, você também deve ter visto, e quem está ouvindo isso aqui agora também deve ter ouvido, mães que procuravam falar, tipo assim, olha, você nunca faça isso porque homem é assim. Ou então, nunca dependa de homem. Ou então, homem é tudo filho da mãe. Ou então, e homem também, né? Mulher é tudo interesseira. Mulher só quer saber de não sei o quê, entendeu? Se você tem dinheiro, você tem mulher. Se não tem, você não tem, entendeu? Então, né, pode colocar assim, essa maldição hereditária que a gente vem recebendo, passando, né? vai passando, né, cara? Se você pensar assim, ó, a sua bisavó, talvez ela teve a ferida dela lá de não poder, né, ter um marido ruim e não poder largar. Aí ela fala para as reclamações dela, né, quando o marido não estava em casa, é que se ela tivesse como sair de casa, ela sairia. Aí a próxima geração já vem procurando algum tipo de coisa para algum caminho para não depender 100% e se precisar pular fora conseguir. Aí vem a próxima geração e sabe como, é através de educação, de trabalho e tal. A nossa, né, a que eu vejo assim, a nossa geração em si é a geração hoje, né, mais livre de poder ter o poder de estar dentro, estar fora de uma relação, de se não der certo, segue e tal, mas assim, ainda assim a gente carrega muito dessas informações, né? Quando, por exemplo, uma mulher que vem completamente em desentendimento com o seu marido, ou um marido que vem em completo desentendimento com a sua esposa, geralmente já estão no segundo, terceiro casamento, eles sempre trazem frases que são tatuadas na mente deles sobre coisas que o pai e a mãe dizia sobre o parceiro, sabe? Isso é uma parada que eu vejo que carrega muito. Você percebe isso também? Você trouxe alguma dessas frases? Quais que você precisou reescrever dentro de você? Teve alguma? Não, Mal, eu acho que esse foi a grande sabedoria que a minha mãe teve nisso tudo que eu tô contando, né? Meu pai foi alcoólatra, teve outras mulheres, né? Eu não sei se outra, enfim, bem conturbado. Mas a minha mãe foi muito sábia e nunca passar isso para nós como figura do pai. Ela conservou muito a figura do meu pai, muito. Eu soube de todas essas histórias, eu tinha 18 anos, 19 anos. Então, meu pai, ela conservou, né, por ter sido psicóloga, eu acho que ela tinha já esse conhecimento,
Ela nunca falou mal do meu pai na minha frente, nem da minha irmã, ela nunca destruiu a imagem dele, e que são raras as mulheres que fazem isso, as mães que fazem isso, né? Ela tem, até porque existe uma liberdade de falar, né, maior hoje em dia na nossos avós, imagina, o filho nem sentava na mesa, né, na mesma mesa que os adultos, né? Ela tinha toda uma coisa muito mais velada, e foi se abrindo muito isso, e hoje, né, fala o que não é para falar, né? Seu filho não é seu melhor amigo que você vai desabafar com ele a briga que você teve com seu marido. Você não pode fazer isso, porque você está desmontando a imagem de um pai, né? Que não é a imagem do pai que você quer destruir. Ele, como esposo, né? Como marido, como parceiro, é ruim, né? Pode ter todos. Meu pai era péssimo, teve um monte de coisa ruim como marido. Como pai, ele não tinha. Ele era um excelente pai. Só que essa mulher, essa mãe, fica destruindo isso, né? Eu acho que é um dos piores erros que a mãe pode fazer, e uma das coisas mais positivas que a minha mãe fez, né? E hoje eu estava até falando com a minha irmã também é super bem casada, né? Tem um casamento super equilibrado, como o meu também, né? E viemos de uma estrutura familiar péssima, né? De um casamento que é o pior exemplo possível, né? Hoje minha mãe é doente, meu pai morreu do jeito que é por causa do casamento deles, né? Fruto de todas essas dores do casamento, do qual, se você for ver, nem eu nem minha irmã a gente carrega isso, né? Por que que eu não carrego isso, né? Sendo que eu tenho um monte de cura vibracional, limpezas, limpei bastante coisa, minha irmã não tem tanto isso. Eu acho que foi muito por minha mãe não falar essas frases, né? Eu não escutava muito isso. Aliás, eu nunca escutei isso sobre homens, sobre pais, sobre casamento. Ela não falava, tá vendo? Não casem, homem é assim, homem trai. Nunca escutei, né? Então, eu acho que sabedoria da mãe é algo que eu acho que é o que eu passo na hora dos atendimentos. Não, olha, eu estou entendendo que o seu casamento, você como esposa, está muito ruim, mas como mãe, como pai, não destrói isso pro seu filho, né? Porque a consequência vai ser, você vai pagar o preço também, seu filho vai pagar um preço alto, mas você também vai pagar de ver o seu filho infeliz e né, se relacionando com pessoas ruins, negativas, com um grupo de amizades ruins, porque afinal de contas você estava mostrando para ele que o ser humano é ruim. Então se o ser humano é ruim, beleza, eu vou com o ruim, né? Não tem outra escolha, eu vou com esse grupo ruim mesmo. Mas eu tenho muito pouco disso, não. Tanto que eu nunca tive problema no meu relacionamento, nem nos meus namoros anteriores do Luiz. Eu nunca tive um problema de relacionamento, de namoro, nada. Eu nunca tive uma crise de casamento. Tipo, deve ter alguma coisa ali, né? Não é só mérito meu, das minhas coisas. Acho que muito mérito da minha mãe mesmo, né? E do meu pai de conseguir, mesmo a função de tudo isso, manter-se pai, né? Independente do que ele tinha com a minha mãe. E do Luiz também, né, poxa? Pois é, não, tem uma parte dele. Não, perfeito. Mas eu assim, eu vim acho que a palavra que você usou foi muito feliz, Dani. Uma sabedoria, né, da mãe. Acho que a mãe sábia, o pai sábio, né, hoje em si, eu sendo pai, você sendo mãe, a gente sabe o quanto que a palavra tem poder na criança, né? Nós aqui, com todos os estudos que nós já fizemos e levantamos ao longo desses anos, a gente sabe que palavra tem poder em qualquer lugar, né? Em Marte, na Pai e Lua, mãe, aqui, mas de Cássio, pai e mãe, pai e cara, mãe. aquela pessoa que assumiu a responsabilidade espiritual com você de te dar os primeiros passos, sabe? De te dar o caminho, falar, olha, eu vou nascer com esse pai, com essa mãe, porque eles têm os ingredientes perfeitos para que eu possa cumprir a minha missão, Uhum. né? E ele vem sedento por esse ingrediente, né? Ele vem com as portas abertas para esse ingrediente. E aí vai levar o que a mãe der. Ele tá com esse potinho aberto, esperando receber. Exatamente. E aí a gente qualquer coisinha que você fala pro seu filho e tal, você vê ele repetindo de uma maneira ferrenha, aí você fala, cara, eu não sei como eu ouvi tudo que eu ouvi Uhum. sobre homem da boca da minha mãe e sobre mulher da boca do meu pai, e eu consigo estar casado hoje. Claro que deu muita terapia, muita coisa, né? Muitos anos de curso e tal, mas, se você for prestar atenção o poder que a figura tem, as pistas que eles deram e como que a gente preenche essas lacunas, né? Que nem sempre a gente preenche da melhor maneira possível, né? A gente tem lá assim, meus pais brigam, meu pai vive fora de casa, para não brigar eu tenho que ficar fora de casa. É umas conexões que a gente... A criança faz, é isso que você estava falando dos gêmeos, né? Escutaram as mesmas frases,
mas a conexão que um fez, entendi, homem é ruim, então eu vou ficar sozinha, né? Ou eu vou achar um homem ruim. Ou cada um faz a sua conexão, né? Faz o seu padrão de pensamento, né? E formata a sua crença limitante. Exato, e aí a gente preenche sempre do jeito que a gente tem também, né? Tem todo o histórico nosso também que a gente carrega para essa vida e a gente desenvolve isso da nossa maneira. Mas é muito curioso, assim, né, a gente olhar para isso, porque se a gente não comunicando, a gente já está comunicando, quiçá a gente falando abertamente, diretamente, né? Quiçá a gente brigando na frente mesmo dos nossos filhos, ou então dos nossos sobrinhos, enfim, tanto faz. E para mim, Dani, a única coisa assim que fica clara em todo esse processo é o quanto eu tenho que investigar em mim, né? Se eu estou alinhado com a vida que eu quero ter, né? E eu volto na mesma tecla que eu abri lá no começo. Se você hoje não tem o casamento que você gostaria de ter, é porque você não sabe algo ainda que você precisa saber. Então, poxa, Maurício, eu já fiz anos de terapia de casal. Às vezes você não precisa de terapia, às vezes precisa de outra coisa, sabe? Às vezes você em si tem algo dentro de você, ou seu parceiro tem, porque todo relacionamento é 50-50, mas o conhecimento, ele vai trazer, né? O autoconhecimento em si, ele vai trazer para você toda essa ponte entre o que você é hoje e o que você quer ser. E se você não tem, gente, sinto lhe informar, você não sabe, tá? Se o seu relacionamento não tá bom ainda, é porque você não sabe ter um relacionamento bom. Seja porque você não fala nada, seja porque você fala tudo, seja porque Você não sabe quem você você é. seja porque você não sabe quem você é, seja porque você só olha para você, alguma merda tem na equação do seu casamento que você não consegue viver bem. E aí, a gente sempre a primeira coisa que faz é, vamos olhar para o outro, vamos ver o que o outro não faz para me agradar. O que tem de errado na minha mulher, o que tem de errado no meu marido, porque esse traste, né, Perfeito, Mal. É muito, acho que a mensagem, talvez, né, não existe fórmula mágica, a gente também aqui não tá para falar a fórmula de todas as resoluções, de todos os casamentos, mas se você toda hora que eu tenho várias coisas, não falou ter um casamento ótimo, mas tem várias coisas no Luiz que me incomodam, óbvio, né? Uma pessoa criada de outra forma, com outro mapa, com outra energia, mas eu tenho um mecanismo. Talvez ele vai falar que não, mas eu tenho, tá? De tudo que ele me incomoda muito ele nele. trocaria. Ele vai falar que eu não faço isso. Mas eu faço. Tudo que me incomoda nele, né? Muito, me incomoda. Cara, toda vez que ele faz isso, me incomoda, me irrita. Isso está sendo um espelho meu, de alguma sombra minha. Né? É chato fazer isso, tá? É chato, é desconfortável fazer isso, mas. E eu vejo nos outras pessoas também, tá? Por que essa pessoa me incomoda e me irrita tanto? Será que eu tenho isso em mim, né? Será que isso é um espelho? E, na verdade, os nossos primeiros espelhos foram os nossos pais. Né? Então, tudo que você não gostava da sua mãe, que te incomodava na sua mãe ou no seu pai, é um espelho de uma sombra sua. E se você não resolveu isso lá no seu pai, na sua mãe, esse espelho vira seu marido, ou seu parceiro, ou sua esposa. E se você continuar falando assim, tá vendo? Porque você é mandão, porque você é controlador, porque você não sei o que, o outro, né? Enquanto você não mudar, eu não vou, esse nosso casamento não vai dar certo. Cara, e quando na verdade o que está me incomodando é um espelho da minha sombra. E se eu resolver essa minha sombra, né? Se eu curar isso em mim, toda vez que ele for fazer alguma coisa, isso não vai me incomodar. Né? Eu até estava falando o dia com ele, falei, cara, você já parou para pensar por que essa pessoa te incomoda tanto? Porque ela não me incomoda, zero. Tudo isso que está falando para você que te incomoda muito, cara, não aguento quando essa cara fala isso. Cara, eu tenho zero incômodo, eu nem percebo isso. Aí eu falei, você está vendo como internamente tem algumas coisas que vão dar espelho, né, que vão refletir lá na sua sombra e vai te incomodar, e no outro não. Então, quando você tem essa autorresponsabilidade, que é o autoconhecimento te traz muito isso, você resolvendo a sua sombra, quando aquela pessoa reagir de novo daquela forma, não vai te afetar. E aí que o casamento começa a entrar num fluxo de equilíbrio, né, de estabilidade. Eu já não me incomodo muito com ele porque eu curei a minha parte. Né? E isso vai fazer com que você não seja mais implicante, você não reclame tanto, a outra parte também vai melhorando. Né? A outra parte também, então, com aquela pergunta que toda mulher me faz, meu marido não quer evoluir. Evolua você, faça a sua parte. Né? Vá buscar você a cura das suas sombras. Se 50% que você é 50% da parte ali do casamento,
sair do ringue, quem vai ficar ali sozinho? Ninguém. Você vai ver que as brigas vão diminuir. Ah, mas só eu vou fazer a minha parte? Faça a sua parte 50%, o outro 50% naturalmente vai se resolver também, né? Porque você tirou o conflito, né? Aquele elástico que estava tensionado, ele volta para um lugar normal, né? Faça a sua parte. Naturalmente, ele vai pela sua própria luz, ele vai buscar o caminho dele. O que não existe nunca é você pegar a pessoa e falar: olha, sabe o que é? Acabei de escutar um podcast e eu descobri que nosso casamento está em crise porque você não sabe lidar com as suas sombras. Então, vai lá, faz uma terapia, vai fazer seu mapa, que você está cheio de sombra, porque você se incomoda com isso. Isso não funciona. A gente sabe que E isso não quase funciona. sempre, Dani, assim, acho que tanto na questão da sombra como na questão da luz também, né? Tem pessoa que fala assim, eu já ouvi isso, e dói, hoje dói, né? Mas em uma época não doía ouvir tanto assim. Eu só vou tratar ele do jeito que ele quer depois que ele fizer isso e isso, sabe? Exato. É, E por umas aí, condições, né? E nunca não, chega, né? Esse dia nunca chega, né? nunca chega, porque aí eu uso um exemplo claro da física, né? A lei que atua nos corpos atua nas almas também. Então, a lei da inércia, um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Se o teu casamento está afundando, ele vai afundar até você fazer alguma coisa diferente. Uhum, O teu uhum. marido não te tratar bem, ele vai continuar te tratando mal até você se tratar bem, entendeu? Ah, a sua mulher não te trata bem, ela vai continuar te tratando mal até você aprender a você se tratar bem, Exatamente. Eu entendeu? A acho que esse é você o saber. segredo de um relacionamento, né? É o olhar para dentro, para sua dor, para o seu defeito, não para o defeito do outro, né? Não é o defeito do outro que o outro, porque ele teve problema com a mãe dele, por isso que ele é assim. Eu deixei ele resolver o problema com a mãe dele, vai resolver. Por que te incomoda tanto o problema que ele tem com a mãe dele? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Porque se tá te incomodando o problema que ele tem com a mãe dele, é porque alguma coisa você tem igual da mãe dele, né? Para de olhar a parte do outro. Você tem uma participação nisso porque tá te Exato, incomodando. exato. E é sempre uma reprodução dos sistemas, né? A gente tem Sempre. a gente tem ali um legado que a gente vem para quebrar a roda mesmo, né? Então, porra, na minha família, olha um palavrão sem querer. Na minha família aqui, a gente tem. O meu pai batia na minha avó. Meu pai agrediu menos vezes do que meu avô agrediu a minha avó e agrediu minha mãe em brigas. Eu não tenho como não tenho por padrão resolver brigas de maneira agressiva só em conversa. E até eu perceber que isso era um padrão, né? Primeiro que eu nem tinha mulher antes de eu saber que isso era um padrão, mas depois que eu entendi isso daí, eu falei, cara, é um padrão que eu tenho que quebrar, entendeu? Esse negócio de antigamente, né, tudo se resolvia no soco, acabou isso até no trânsito, né? Ninguém mais no trânsito hoje é 190, troca telefone e a briga é judicialmente lá no Pequenas Causas. Mas até a gente ter consciência dessa, né, dessa hereditariedade, desse sistema que você vem, até você ter ciência disso, a sua mulher vai ser igual à sua mãe. O seu marido vai ser igual ao seu pai. Até você falar, não, não é isso. Peraí. Não, não é Uhum. isso. Sabe? Quebrar essa referência, né? Vou quebrar essa Que, referência. que muitas vezes é negativa, né? Exato, isso é bem forte. E acho que fica aqui, Dani, a responsabilidade, né? Acho que até para encerrar, eu não contei as horas aqui, mas acho que já deu mais de uma hora. Para encerrar, assim, esse raciocínio. O caminho em si, né, da vida do outro, do seu casamento, da sua família, do seu filho, tudo no final começa e termina em você, né? E Uhum. aí, geralmente, quando você traz essas pessoas para essa consciência, elas percebem que, tipo, cara, então é só eu mudar? É só eu fazer eu em mim, né? O meu marido a minha mulher vai me tratar melhor se eu começar a não aceitar que ela me trate mal, meu marido vai trabalhar se eu aceitar parar de sustentar ele? Vai. O meu filho vai procurar um emprego se eu parar de dar mesada para ele? Vai. Vai. Entendeu? Então, E mesmo eles, eu recebo depois depoimentos falando, nossa, meu casamento super melhorou, Dari, não sei o quê. Sempre que eu sei que o marido não fez nada, o marido não fez mapa, o marido não fez nada, ele continuou no lugar que ele estava, né? E a gente recebe bastante esse feedback depois, né? A mudança que você fez acaba harmonizando todas as outras relações em volta. exato. Então, acho que né, a gente falou só disso basicamente aqui, né? E quando a gente, né, fechando o looping lá do começo do Caio Castro, né? A gente hoje, né, a sociedade em si, meu Deus do céu,
como assim o Caio Castro não gosta de mulher que racha, que pede pra pagar a conta? Pra falar a verdade, eu nem me envolvi nessa polêmica. Eu só vi esse cara em tudo que é lugar e eu já sabia que era encrenca aí que ia vir e eu acabei não assistindo as coisas dele, mas minha esposa me contou. E foi motivo de cancelamento hoje, né, disso daí. O que fica pra gente analisar na gente, né? Assim, será que a liberdade que as mulheres do mainstream, né, as mulheres que estão ali, né, na sociedade, que elas estão buscando, estão alinhado com o que elas querem receber de volta? Porque numa lógica onde cada um por si e Deus por todos, faz sentido. Acha tudo, né? Virar parceiro de boleto, né? Cada um tem o seu trabalho, né? Pai de pet, de um Spitz alemão, tudo bem, né? Tudo certo, vida que segue. Mas se falta alguma coisa dentro de você tendo essa vida que tá sendo aceita, né, popularmente, como os dois trabalham, os dois fazem as mesmas coisas, os dois dividem tudo. Se isso não tá te satisfazendo, eu sei que tem gente que se satisfaz nisso, mas se isso não tá te satisfazendo, tem que procurar, né, outras maneiras, outras formas, porque senão você vai ficar trocando de parceiro para sempre, porque o problema nunca tá no outro, né? Não, Tá e esse sempre caso do você. Caio Castro nitidamente deu a forma como ele fala, dá para entender que o pavor que ele tem nem tem a ver com homem e mulher, né? Eu analisando a forma como ele falou, né? O jeito que ele falou, é um pavor de alguém depender dele o tempo inteiro. É um 5 em desequilíbrio, né? De cara, como assim? Eu vou perder minha liberdade? Agora eu sou responsável por esta mulher, de sustentar, de prover. Isso é um medo enorme de ter alguém preso a ele. Ou é um desafio de 2 ou é um desafio de 5. Porque tudo que tá muito exagerado, assim, né? Você tá mostrando uma sombra sua, né? Muito no radical, assim, tá alguma coisa errada, né? Eu acho que fica essa reflexão, espero que vocês tenham refletido bastante aí no casamento de vocês, na parceria de vocês. E acho que o recado final é esse, né? A resposta do equilíbrio está dentro de você, né? Resolva suas dores e as dores dos relacionamentos em volta aí vão se alinhar naturalmente, né? Como um processo, um fluxo mesmo. Exato. E acho que a gente estende também não só para, né, como você falou, os relacionamentos, né? Isso se estende Sim, às amizades, sim, aos total. primos, à mãe, ao Filhos. pai, aos filhos. Em todos os Uhum. lugares você tem ali a tua parcela e tudo começa e termina em você. Se alguma coisa não está do jeito que você gostaria, você precisa fazer alguma coisa de diferente. Porque se deixar do jeito que tá, o caminho você já sabe para onde vai. Eu sei que a gente queria ouvir ao contrário, né? Ah, o problema tá o dia que ele faz, a gente senta na cadeira e espera alguém fazer alguma coisa, mas infelizmente não, né? Tá nas nossas mãos mesmo, tem que trabalhar e ter autorresponsabilidade. Perfeito. Então é isso, gente. Obrigado por terem ouvido, agora assistido, né? Porque agora que eu mudei meu cenário aqui no Agora fundo, eu vou pôr o estamos com vídeo. imagem. Agora que eu tirei o armário da Helena aqui de trás, eu vou colocar esse podcast em vídeo. Mas obrigado por terem assistido até aqui. Comenta o que vocês acharam, se faz sentido, se não faz. Se concordar completamente, se discordar completamente. O importante é estar colocando. É A legal gente essa troca. está, a gente tá num momento onde nunca se exigiu tanto senso crítico, eu acho, Dani, Hum. da humanidade como um todo, né? No momento onde verdades se misturam com mentiras, onde tudo é confuso, onde tudo é dúbio, a gente tem que ter um senso crítico fortíssimo e eu quero que você exercite o seu senso crítico e coloque aqui o que você achou desse episódio. É isso aí. Obrigada, gente. E agora que a gente já tem o tema da próximo podcast, que vai ser um tema bem, não é polêmico, mas profundo. Vamos dizer que isso é bem profundo. A gente se vê no próximo podcast. Obrigada, Mal. Até o próximo. Obrigado, Dani, também. E vamos que vamos, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Muitos tópicos relevantes sobre a ótica da numerologia, espiritualidade e autoconhecimento. Você está ouvindo o podcast da School of Healing, exclusivo para quem é assinante do Plano Prime.